A paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Madalena e eu estou aqui hoje para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Essa semana nós vamos estar falando sobre a vida de Davi, né? E hoje eu quero falar, a gente hoje falou sobre o gigante, né? Que Davi ele venceu o gigante, Davi ele veio do nada e Davi ele venceu o gigante, né? Ele era simplesmente um garoto, né, um menino que não tinha fama, mas ele deu a vitória ao exército de Israel, né? O Espírito do Senhor, ele se apossou de Davi e Davi ele foi, lutou com aquele gigante, né? E venceu aquele gigante. Glória a Deus. E ali Davi ele mudou não só a história dele, porque depois daquele dia ele foi um homem conhecido por toda Israel, né? Mas ele também mudou a história do exército de Israel, né? Ali aquele exército estava fadado a perder aquela batalha, porque nenhum homem tinha condição de enfrentar Golias pelo seu tamanho, pela sua bravura. O currículo de Golias era muito grande, né? Amedrontava qualquer um. Quando a gente vê o currículo de Golias, a gente, se não conhecesse a história, né, a história de Davi, poderíamos dizer assim: eu desisto aqui. Esse menino ele perdeu a guerra, ele não tem como vencer esse gigante, né? Mas quando nós vimos ali, nós vimos que Deus ele foi com Davi até o final, porque Davi ele confiou no Senhor, né? Davi era só um menino, era muito pequeno. Quem olhava para Davi e olhava para Golias podia já decretar a vitória de Golias e a derrota de Davi. Mas foi ao contrário, né? Porque o nosso Deus, ele é aquele que exalta a quem se humilha, né? O Senhor, ele nos exalta, ele pega você de lugares pequenos, de lugares que ninguém quer ir, que ninguém quer entrar, ele tira você dali e ele põe você em lugares altos, né? O Senhor, ele exalta os seus filhos, e quando o Senhor ele quer exaltar alguém, ele não mede esforços, né? Ele quebra decretos, né? Ele abre o mar, ele faz o sol parar, como nós vemos que o Senhor ele fez tudo isso, né? Pelos seus filhos. E a palavra do Senhor vai nos dizer aqui que Davi ele vence aquela batalha e ele matou aquele gigante. E quando Davi mata o gigante, então todos os homens do exército de Israel criam uma coragem e partem para cima do exército dos filisteus, né? E a Bíblia diz que eles vencem, né? E então, porque Davi já tinha vencido o maior, né? O gigante Golias tinha caído por mão de um menino, né? Que todos ali achavam que não ia vencer, era desacreditado, né? Talvez você também seja uma pessoa desacreditada no seu trabalho, no meio da sua família, né? Na sua rua, no seu bairro, pela sociedade. De repente você também é uma pessoa desacreditada. Mas eu quero te dizer que Deus ela acredita em você. Deus ele é aquele Deus que investe nos desacreditados. Ele levanta, ele dá vitória, né? Ele faz vitorioso, ele faz daquele homem que é desacreditado um grande homem, um vencedor, como ele fez com o rei Davi. Basta só que você confie no Senhor. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer aqui, né, falando aqui do cântico das mulheres. A inveja de Saul, ela começa por causa do cântico das mulheres, porque Davi, ele deu a vitória ao exército de Israel, né? Mas o que Saul não aceitava era que as mulheres dessem a Davi um crédito maior que o dele. A palavra do Senhor diz aqui no capítulo 18 e no verso 7, diz assim: as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras, diziam: Saul venceu seus milhares, porém Davi venceu 10 milhares, né? E a Bíblia diz, o versículo 8 diz que Saul falou assim: então Saul se indignou muito, e aquelas palavras pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Davi ele não fez nada para merecer a inveja de Saul. Pelo contrário, Davi foi uma pessoa que ajudou Saul, porque se Davi não tivesse vencido Golias, com certeza os filisteus teriam vencido o exército de Israel, né? Mas Saul ele ficou. Davi ele não fez nada para
com que Saul tivesse inveja dele. Ele não provocou essa inveja em Saul, mas acontece que Saul ele não aceitou o fato das mulheres dizer que Davi matou 10 milhares, venceu. Hoje em dia, irmãos, existem pessoas que não aceitam que o seu nome seja citado, que não aceitam que pessoas digam que você é bom no que você faz, que você é uma pessoa decente, não aceitam que você estejam acima deles, não aceitam que você viva melhor que eles, né? Sempre assim, eu quero bem, mas eu quero estar na frente, eu quero ser o primeiro. E o que aconteceu com Saul foi isso. E Saul, ele se irou, nasceu no coração de Saul uma inveja muito grande, né? Porque as mulheres diziam isso, porque Davi tinha vencido Golias. Na verdade, quem queria vencer Golias era Saul, mas ele não tinha coragem para isso, porque o Espírito do Senhor já tinha saído de Saul, né? E tinha se apoderado de Davi. Então, aquele homem que tinha feito tanto bem para o rei, para o exército de Israel, agora estava sob suspeita, agora era vítima da inveja do rei, né? Quem sabe você não fez tanto por alguém, quem sabe você não gosta tanto, elogia tanto alguém, faz tudo para ajudá-lo e de repente essa pessoa olha para você como Saul olhou para Davi, né? Tem você sob suspeita, simplesmente porque alguém fala, fulano é bom nisso, fulano tem talentos, né? Ele exerce bem essa profissão, ele é ótimo nisso, e essa pessoa ela não aceita. Mas eu quero te dizer hoje que o nosso Deus é aquele que lança por terra toda inveja, como ele fez na vida de Davi. Saul, com a sua inveja, ele armou para matar Davi. Ele queria acabar com a vida de Davi. E então Saul, ele tinha Davi sob suspeita, mas a Bíblia diz que em tudo Davi se portava bem. Irmãos, às vezes você se porta bem em tudo. Você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa decente, né? Você anda ali em retidão com o Senhor, mesmo muitas vezes não precisa nem ser evangélico para ser honesto. Eu conheço várias pessoas que não são evangélicos, mas que são honestíssimas, né? Super honestas. Então, mas muitas vezes você sendo assim, você atrai a inveja de alguém. A pessoa não é igual a você. E o que é que ela faz? Ela começa a te invejar. E ela cria no coração dela um ódio, uma coisa que ela quer de todas as formas te prejudicar, né? Mas nós sabemos que com Jesus Cristo, com Deus do nosso lado, nós seremos mais que vencedores. Davi, ele passou por todas essas fases da vida dele, né? Desde que ele venceu o gigante, a vida dele poderia ser uma vida só de glória, né? Porque ele tinha conseguido um mérito que ninguém tinha conseguido, vencer um gigante. E ele não era um guerreiro, ele era um menino, né? Ele era um menino, ele não sabia lutar com espada, ele não tinha escudo, ele não tinha lança, ele não tinha currículo, mas ele tinha Deus, ele temia Deus, o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Eu digo a você, no dia de hoje, você pode não ter nada, você pode não ser nada, ser considerado um nada, mas se o Espírito de Deus está sobre a sua vida, saiba que você será mais que vencedor, saiba que você será igual a Davi, você vai vencer qualquer gigante que se levantar na sua vida. E a palavra do Senhor vai nos dizer que um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul, porque o espírito do Senhor já tinha se retirado de Saul, né? E a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi, ele tocava para Saul. Davi era um homem que tinha um coração cheio de amor. Ele não tinha ódio, ele tinha amor no seu coração. E a Bíblia vai dizer que Saul tentou cravar Davi, né, na parede com a lança, por inveja. Irmão, Davi nada fez. Pelo contrário, Davi só fez o bem a Saul. Ele estava ali tocando para que aquele espírito mal da parte do Senhor, aquele espírito maligno ali que o Senhor tinha mandado para atormentar a vida de Saul, se afastasse de Saul, né? E Saul estava tentando matá-lo. Cada dia Saul armava um plano diferente para matar Davi, simplesmente porque não aceitava que Davi era um homem correto, que Davi era um homem segundo o coração de Deus e que Davi, hora nenhuma, tentou nada contra ele, mesmo sabendo que o desejo de Saul era matá-lo. Entendeu? Mesmo sabendo disso, quando Davi venceu Golias, Davi já tinha sido consagrado, ungido a rei. Mas Davi estava no lugar dele quieto, porque quem serve o Senhor espera
a ordem do Senhor, espera o tempo do Senhor. O tempo não é nosso. Quando o Senhor ele nos unge, quando o Senhor ele nos prepara para alguma coisa, a gente está ali na disposição do Senhor. Nós estamos à disposição do Senhor. Nós não passamos na frente do Senhor. Esperamos o tempo certo, e Davi ele teve que esperar o tempo certo. Passou por muitos momentos difíceis, porque Saul, com a sua inveja, o perseguiu por muito tempo. Um homem que todas as vezes que teve a chance de matar Saul, ele poupou a vida de Saul, dizendo que não tocaria no ungido do Senhor. Ali a gente vê que Davi era um homem que tinha temor de Deus no seu coração, coisa que Saul não tinha. Davi ele temia o Senhor, mesmo sabendo que Saul queria a morte dele, mesmo sabendo que Saul o invejava pelo fato dele ter o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor está sobre a vida dele. Ele não queria o mal de Saul, Várias vezes ele poupou a vida de Saul, irmãos, e na nossa vida não é diferente, Como eu já falei quantas vezes, irmãos, pessoas se levantam contra nós, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, na nossa parentela, no trabalho, as amizades, por nada. Às vezes você nada tem, aquela pessoa tem até mais que você, como Davi. Saul era o rei de Israel e Davi era só um menino que venceu o gigante. Mas Saul invejava a sua coragem, invejava a sua capacidade, invejava por ele ser um rapaz temente a Deus. E conosco não é diferente. As pessoas nos invejam. A nossa honestidade faz com que pessoas se levantem contra nós. A nossa honestidade faz com que pessoas queiram acabar com a nossa vida, queiram nos fazer o mal, Hoje em dia, ser honesto, para muita gente é um defeito, Nós vivemos num mundo de pessoas que querem ser esperto e acham que ser honesto é você ser bobo, acham que você fazer o bem é você ser bobo. Não é não, não é não. Nós temos que ter um coração voltado para o bem, para sermos abençoados pelo Senhor. Não deixa que a inveja entre no teu coração. Não deixa, pede ao Senhor todos os dias para limpar teu coração da inveja. E ora ao Senhor, clama ao Senhor, porque o Senhor joga por terra toda inveja, todo invejoso que se levantar contra a sua vida. As pessoas que são invejosas, irmãos, elas são incapazes de lutar. Elas querem vitória, mas elas não querem lutar. Elas não querem entrar na guerra, não, mas elas querem vitória. E elas ficam torcendo para que você se dê mal se você entra numa guerra. Ficam dizendo, não vai conseguir. É muita coisa para ela. Isso não é para você. Deixa isso para lá. Não, eu conheço pessoas que já tentaram e não conseguiram. Por quê? Porque elas não querem que você alcance a sua vitória. Porque elas são invejosas. Na verdade, elas queriam estar no seu lugar. Como Saul queria estar no lugar de Davi. Só que para Saul já era muito tarde, porque o Espírito do Senhor tinha se retirado dele, ele não tinha mais chance, Nosso Deus já tinha escolhido Davi como rei de Israel, E aquele dia que Davi matou o gigante foi um dia histórico na vida de Davi. Ali Davi ele viu a grandeza de Deus, ele viu que tudo que Deus promete a alguém ele faz, porque no Salmo 23 ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum. Ele fala também: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O Senhor, ele escolheu Davi, De todos os filhos de Jessé, o Senhor, ele escolheu Davi para o honrar, para pôr no trono de Israel, A Bíblia diz que Davi estava no campo quando o profeta Samuel chegou, e aos olhos de Samuel passou Eliabe, passou Samar, passou Aminadab, e Samuel achando que era eles, e o Senhor disse que não era. Então Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se os moços? E ele diz: ainda tem o mais novo que está no campo, e manda chamar Davi. E Samuel diz: ninguém senta à mesa até ele chegar. E quando ele chega, o próprio Senhor manda que Samuel unja Davi como rei, Que o nosso Deus, ele é um Deus que honra os seus filhos. Quando Deus escolhe você, não tem jeito. Não há nada que o inimigo possa fazer para
atrapalhar a sua vida, ainda que ele se levante e ele caia. Você viu como Golias se levantou, como Golias estava ali no caminho de Davi, mas ele caiu. Caiu porque era plano de Deus que Golias estivesse ali e plano de Deus que Golias caísse para que Davi fosse exaltado. Glória a Deus. Talvez você tenha uma história igual a de Davi. Talvez você não seja nada, seja tido como nada, né? Talvez quem olhe para você diga, essa daí não chega a lugar nenhum, esse daí nunca vai ser nada, não tem futuro, nada vai dar certo para ele. Talvez você tenha uma história de maldições na sua família e que você vive embaixo de maldições, nada dá certo. Você não consegue um bom emprego, você não consegue ser feliz no seu casamento, você não consegue ser feliz nas suas amizades, nada para você dá certo. Mas eu quero profetizar na sua vida que o mesmo Deus que operou na vida de Davi, daquele menino que era desacreditado, aquele menino que era abandonado, que não era amado, era rejeitado por todos, o mesmo Deus ele vai operar na sua vida, porque ele tem poder para mudar qualquer vida. Ele mudou a vida de Davi e ele muda a tua vida. O Senhor, ele mudou a minha vida, né? E mudou a vida de muitas pessoas que nós conhecemos, né? Muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, o Senhor, ele mudou a vida delas e ele pode mudar a sua. Basta que você queira. Ah, missionária, como eu faço para Deus mudar a minha vida? Fala com o Senhor. Fala para o Senhor, Senhor, eu entrego a minha vida para ti. Cuida da minha vida. A partir de hoje, minha vida não me pertence. Entra na minha vida. E o Senhor, ele vai entrar na sua vida e vai te direcionar. E você vai ser um vencedor, porque você nasceu para vencer. E aquele que nasceu para vencer, a inveja não derruba. Aquele que nasceu para vencer pode passar por luta, pode passar por tribulação, mas de todas elas o Senhor salva. Glória a Deus, porque o nosso Deus ele é poderoso para nos livrar de todo mal. E o espírito de inveja caia por terra hoje. Eu profetizo na tua vida que toda inveja que se levantou contra a tua casa, contra o teu casamento, contra o teu trabalho, contra a tua saúde, contra a tua vida financeira, eu profetizo hoje em nome de Jesus que todo espírito de inveja caia por terra agora pelo poderoso nome de Jesus e que você tenha uma vida cheia de paz e que você tenha uma vida cheia de bênção, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a tua vida no dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe tua casa, abençoe tua família. Eu queria pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo. Deixa teu nome aí nos comentários para que eu possa estar orando por você, pela sua casa. Deixa teu pedido de oração para que eu possa estar entregando o seu nome ao Senhor, apresentando diante do Senhor o seu nome, o nome da sua família, tá bom? Deus abençoe sua vida e está repreendido da sua vida, da sua história, todo o espírito de inveja. Cai por terra hoje, no nome de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus. Toda inveja caiu por terra hoje, pelo poder que há no nome de Jesus. Caiu por terra toda inveja. Amém. Que Deus abençoe tua vida.